Agora que a gente já viu linhas de tendência, vamos dar uma olhada em suportes e resistência. O mercado ele tende a se comportar respeitando certos limites inferiores e superiores. Ele testa esses limites com frequência e quando isso acontece a gente chama de suporte se é um limite inferior, ou seja, um valor mais baixo de onde o mercado está trabalhando, e resistência quando é um limite superior, ou seja, acima de onde o mercado está trabalhando. Tá? Isso a gente vê com muita frequência no mercado, seja num mercado sem tendência ou com tendência lateral como esse que a gente está vendo na tela, tá? Onde os suportes eles são testados mais de uma vez no limite inferior e as resistências são testadas mais de uma vez no limite superior. Tá? Isso aí também pode acontecer com o mercado em tendência de alta ou em tendência de baixa. Nesse caso, isso aí a gente vai ver os suportes, no caso, sendo equivalentes àqueles fundos, né, ou aqueles vales, e as resistências sendo equivalentes àqueles picos ou aqueles topos, né, seguindo a tendência como o mercado está atuando. Algo muito importante para quem faz análise técnica é observar os rompimentos de suporte e de resistência. Aqui nessa figura, a gente tem um padrão clássico de queda, respeitando o suporte duas vezes, o suporte, no caso, essa linha laranja, respeitando uma vez, depois respeitando uma segunda vez, o mercado subiu, depois testou uma terceira vez o suporte e aqui foi efetivado o rompimento. Então aqui a gente perdeu, de fato, o suporte, tá? O mercado veio abaixo do suporte, se confirmando realmente como um rompimento. E depois a gente tem o que a gente chama comumente de princípio da inversão de papéis, ou a regra da inversão de papéis. O que geralmente era suporte acaba virando resistência e vice-versa. Isso é uma regra, sempre acontece? Não, mas é muito comum. E quando a gente fala de análise técnica, a gente está olhando muito estatística e padrões de comportamento, padrões que se repetem normalmente. E aqui, estatisticamente, esse padrão de inversão de papéis é muito comum, então vamos sempre observar isso. Poderia ter sido ao contrário, poderia ter sido um teste de resistência, um rompimento de resistência, aquilo poderia virar um suporte. Tá? Acontece das duas formas. E de novo, não é sempre, não é 100%, mas isso acontece bastante. Então a gente, como analista técnico, a gente vai sempre ficar de olho nos testes de suporte e principalmente nos rompimentos do suporte e nos rompimentos de resistência. Vamos falar agora dos padrões básicos da análise técnica. É claro que aqui a gente não pretende cobrir todos os padrões, a gente vai falar dos principais, dos que eu, Marcelo, considero os principais para quem está iniciando na análise técnica. A gente pode dividir esses padrões em duas categorias básicas. Os padrões de continuação de tendência ou de confirmação de tendência e os padrões de reversão de tendência. O nome já diz. Ele quer dizer que a tendência continua, seja qual for a tendência anterior, uma tendência de alta continua sendo uma tendência de alta, uma tendência de baixa continua após esse padrão ser uma tendência de baixa. E o padrão de reversão é ao contrário, uma tendência de alta após esse padrão passa a ser uma tendência de baixa e uma tendência de baixa se reverte para uma tendência de alta. Geralmente é isso que acontece nesses padrões. É claro que nem sempre assim, como eu já falei em outras vezes, análise técnica é uma questão de análise de padrões, de comportamentos, estatística. Não é sempre que isso acontece, mas a história tende a se repetir, por isso que a gente usa esses padrões. Os padrões básicos de continuação de tendência são triângulos e retângulos, bandeiras e flâmulas e as cunhas. A gente vai ver isso aqui agora. Os retângulos, como o nome já diz, uma figura básica, a gente consegue enquadrar, né, uma lateralização de um movimento dentro de uma caixa aí que a gente pode chamar de um retângulo. Não precisa ser exatamente um retângulo, né? A gente tem aqui uma confirmação, por exemplo, de tendência de baixa, uma continuação de tendência de baixa. Tá? A gente já olhou tendências. Então aqui a gente tem uma tendência que estava vindo, né, encontrou um suporte em um certo nível, né, não só um suporte, mas
congestionou nesse nível, lateralizou nesse nível, encontrou também uma zona de resistência, testou suporte e resistência algumas vezes e depois continuou a tendência anterior, a tendência de baixa, tá? Então, uma continuação de tendência. O mesmo pode acontecer numa tendência de alta, a gente tem um movimento de alta anterior, a gente encontrou uma resistência em algum nível, depois encontrou um suporte, movimento lateralizado, congestionando nessa área retangular, e depois seguindo a tendência de alta, tá? O que a gente tem aqui de parâmetro para quem está apostando, para quem vai fazer um trade baseado nesse tipo de padrão, nessa figura, tá? Os padrões são também considerados, chamados também de figuras. Então, na figura do retângulo, geralmente a gente tem que a zona aqui onde ficou congestionado, a altura do retângulo, tá? Ela tende, após o rompimento e a confirmação da figura, a confirmação da tendência anterior, ele tende a cumprir a meta de cair, né, na tendência de baixa ou subir na tendência de alta, exatamente ou próximo da altura do retângulo. Então a gente rompeu aqui e a gente teria um movimento mais ou menos aqui que é justamente essa altura do retângulo. Então o objetivo de preço para um trade feito apostando nessa figura do retângulo, nessa continuação de tendência, de mais ou menos esse objetivo dado o rompimento ali da figura, a queda aqui, o rompimento desse suporte. E também a mesma coisa na tendência de alta, um movimento de retângulo aqui com essa altura passa a ter um objetivo após o rompimento agora da resistência, não mais do suporte, do movimento da resistência, também o objetivo de preço aqui próximo à altura do retângulo, tá? Gente, isso aqui obviamente são objetivos, não sempre vão ser cumpridos, tá? Mas aqui a gente de novo está apostando na tendência quando a gente vê um retângulo. Triângulo, muito parecido com o retângulo, mas a figura triangular, ou sugerindo um triângulo, né? Então o padrão triângulo, a figura triângulo, tem as características de congestionar também, assim como o retângulo, mas cada vez com alturas menores, até a gente ter o rompimento e a confirmação da tendência anterior e a confirmação da figura triângulo. O triângulo ele vai buscar como objetivo de preço a altura da base do triângulo. Então esse intervalo de preço aqui é o objetivo de preço após a confirmação do rompimento e da confirmação da figura triângulo, tá? Então a gente vai buscar aqui nesse caso algum preço perto daqui. Tá? Esse triângulo seria próximo a um triângulo simétrico, você vê que ele é meio certinho aqui, tem lados iguais, e aqui a gente tem um triângulo não perfeito, né, seria próximo de um triângulo reto, para quem lembra da aula de geografia, né, onde a gente tem aqui suportes, aí mais ou menos, resistências, quer dizer, mais ou menos aqui na mesma linha, suportes aqui ascendente, mas não muda nada, gente. Isso aqui é a mesma coisa, ele vai buscar como objetivo de preço também a altura do triângulo aqui. Então, nessa tendência de alta, sendo confirmada a figura do triângulo, ele vai buscar esse objetivo de preço da base do triângulo a partir do rompimento. Novamente, não é ciência exata isso aqui, a gente está olhando padrões que tendem a se repetir. Reforçando a palavra tendem a se repetir. Então, se você for fazer um trade, seja no retângulo, que a gente já viu aqui, seja no triângulo, que a gente está vendo aqui, qual é o modus operandi de um trade clássico, que está olhando a análise técnica aqui, agora isolando todos os outros fatores, olhando só a análise técnica? Ele vai procurar provavelmente um rompimento e ele vai objetivar esse preço aqui, tendo como, possivelmente, se der errado, tá, ele vai estopar próximo ao suporte aqui nesse caso, tá? Então ele vai ter, vamos supor, no triângulo uma figura boa, que ele tem uma relação risco-retorno benéfica, né? Vantajosa para ele, porque como o triângulo ele vai afinando, então ele tem aqui uma altura menor, quando ele rompeu, ele vai buscar a base, tá? Então um negócio bem geométrico aqui mesmo. Caso dê errado, você vai estopar o trade aqui próximo ao suporte. Isso aqui leva a uma relação risco-retorno positiva no triângulo. No retângulo, voltando aqui para o retângulo, talvez não tanto positiva, mais perto de 1 para 1, né, que você estoparia aqui, que equivale a essa altura aqui também. Agora vamos falar de bandeiras e flâmulas. O que são essas figurinhas? Elas são muito na mesma linha do triângulo e do retângulo até,
porque elas são figuras também de continuação de tendência formadas por uma congestão. Então, uma tendência que vem anterior, ela congestiona, tá? Ela sofre ali uma pressão maior de venda e também, consequentemente, de compra, para depois seguir em frente na mesma tendência. Seja, no caso, numa tendência de alta, tá? Com uma continuidade nessa tendência de alta, seja na tendência de baixa, também com uma continuidade nessa tendência de baixa. Ela, tanto a bandeira quanto a flâmula, na verdade, elas são figuras um pouco mais de curto prazo do que o triângulo. Tá? Elas são formações parecidas, mas uma congestão de um pouco mais de curto prazo. Enquanto o triângulo ele pode se formar durante vários períodos, ali, várias barras ou vários candles, a flâmula e a bandeira, elas são um número mais limitado de candles. Ela acontece muito no prazo bem curtinho, tá? Mas, de toda forma, elas também sinalizam a continuação daquela tendência. Então, a semelhança também com o triângulo nesse sentido. Outra diferença, tá? Tanto no caso da bandeira quanto da flâmula, e até daí se originou os nomes, né, bandeira e flâmula, elas têm o que a gente chama de mastro, tá? Algo particular aí das bandeiras e das flâmulas. Né? O que é o mastro? É esse movimento antecedente desse padrão, antecedente dessa figura. Então aqui a gente está numa tendência de alta, a gente tem geralmente um movimento forte, alguns candles ou algumas barras, talvez às vezes até uma barra só, um candle só, tá? Quando a gente encontra aqui uma resistência, aqui mostrando nessa tendência de alta, então a gente tem o mastro, a gente encontrou a resistência após o mastro, a gente tem a congestão, testando suporte, resistência, suporte e resistência, algumas vezes, um número limitado de vezes, não tem um número certo, tá? Mas um número mais limitado de vezes e dentro de uma amplitude menor, ou seja, uma altura menor aqui, e a confirmação também com rompimento, tá? E a continuação, confirmação da tendência anterior. E um detalhe aqui, muito importante, a gente estava falando sobre relação risco-retorno quando a gente falou de triângulo e retângulo. Aqui a relação nas bandeiras e nas flâmulas são ainda mais favoráveis, porque elas têm essa congestão menor, com uma amplitude menor, só que elas respeitam a altura do mastro, quando elas rompem e confirmam a figura. Então aqui nessa figura aqui, que é a bandeira, tá, que é um pouco mais paralela, ela é inclinada na mesma direção da tendência, ou seja, a tendência de alta ela está inclinada para cima, ascendente, mas a gente tem aqui, diferentemente do triângulo, cujo objetivo é a altura do triângulo, aqui o objetivo é o mastro. Então a gente tem essa altura aqui do mastro e a gente tem aqui também o rompimento com o objetivo com o mastro. Então a relação risco-retorno é ainda mais favorável, porque aqui a gente está numa amplitude pequena, bem curtinho, e aqui a gente teve um movimento forte de entrada, característicos da bandeira, e aqui a gente vai ter um movimento de rompimento forte também. Então você tem geralmente 3-1, 4-1, quando a gente está falando de bandeira e flâmula. Flâmula mais ainda, tá? Porque além dela ter as mesmas características de ter uma amplitude menor e ter um mastro, tá? Aqui a gente está vendo o mastro para baixo, né? Tudo invertido aqui, como se fosse espelhado para baixo, tá? Mas da mesma forma a gente tem o mastro para baixo. A gente tem a flâmula que congestiona o movimento e ainda torna ele mais convergente aqui no final, tá? E a gente tem aqui a relação risco-retorno muito favorável, porque você estoparia aqui caso desse errado, ou seja, muito curtinho, tá? E você, caso confirmasse a figura e confirmasse a continuação da tendência, você pegaria todo o mastro aqui, tá? Então a relação de risco-retorno bastante favorável à flâmula, é uma das figuras muito procuradas, que os analistas técnicos prestam bastante atenção e geralmente gostam de operar, gostam de fazer seus trades nessas figuras, pessoal. E finalmente a cunha. A cunha aí é uma espécie de triângulo, até uma espécie de flâmula, tá? Pode ser um pouco mais longa, um pouco mais curta, geralmente curta, tá? Que você tem a entrada que pode ter um mastro também, tá? Ou ela pode ser uma entrada um pouco mais parecida com o triângulo, que se forma a partir do movimento aqui contrário à tendência, né? Então um suporte aqui, uma resistência na tendência de alta. Então a cunha também pode ser para cima ou para baixo. Eu botei aqui na tendência de baixa,
tá? Mas ela também pode ser na situação numa tendência de alta. Então a gente tem um movimento de congestão, só que ele aponta, o triângulo ele aponta justamente para a direção contrária à tendência. Então aqui na tendência de baixa, a cunha ela está apontando justamente para cima, tá? E depois a confirmação da cunha aqui, confirmando a tendência de baixa, e uma relação também risco-retorno favorável de mais de 2:1 geralmente, tá, pessoal? Vamos falar agora dos padrões básicos de reversão de tendência. Agora a gente vai falar de reversão. A gente viu padrões de continuação, confirmação de tendência. Agora a gente vai ver justamente o oposto, que também gera muita oportunidade de trade. Tá? Muita gente prefere até operar esse tipo de padrão do que operar com a tendência. Aí vai muito do gosto de cada trader. Mas é bom vocês saberem que tem todo tipo de trader e tem todo tipo de oportunidade, tanto em padrões de continuidade quanto em padrões de reversão de tendência. Então vamos direto aqui ver o primeiro, que são as quebras de linha de tendência. A gente já viu LTA e LTB, linha de tendência de alta, para quem não lembra, e linha de tendência de baixa. Tá? Então vamos ver o que são as quebras, os rompimentos dessas linhas. Tá? Então a gente viu que na linha de tendência de alta, que é essa aqui, essa laranjinha aqui, a gente tem os fundos, tá? Ou os vales ascendentes. Muitas vezes a gente tem também as resistências ou os topos ascendentes juntos, formando até um canal aqui. Tá? Então muita gente fala canal de alta justamente quando a gente tem algo paralelo aqui formando esse canalzinho de alta. Quando a gente vê que esse suporte está sendo testado, tá? A gente começa a observar ele. Isso é uma coisa comum que os analistas técnicos, os traders fazem. E a gente traça essas retas para a gente acompanhar isso. Depois eu vou passar também sites onde vocês também podem traçar suas próprias retas para esse acompanhamento. O que a gente tem aqui nessa figura? Testou o suporte uma vez na linha de tendência de alta, 2 vezes, formou a linha de tendência de alta, a gente precisa de mais de um suporte aqui, mais de um fundo. Quando foi testar a 3ª vez, ele não respeitou, ele rompeu para baixo, perdeu a linha de tendência de alta. Dessa forma, a gente tem essa quebra na linha de tendência de alta, é uma coisa que muita gente gosta de operar. Quando você tem um canal aqui, tá, e você consegue até traçar esse paralelo das duas linhas, a linha que passa nos suportes, que é a linha de tendência de alta, com essa linha de cima aqui que passa nas resistências, formando esse canal, aí a gente já joga também um objetivo de preço, que é a altura do canal. E aí você pode tradear isso. Analogamente ao trade com retângulos, aqui é uma relação risco-retorno de 1:1, geralmente. Tá? É o trade que você quer fazer aqui no rompimento, buscando esse objetivo aqui da altura do canal. Desculpa, passei o slide sem querer aqui. Então, voltando aqui à linha de tendência, rompimento, objetivo de preço, a altura geralmente do canal. Caso não haja canal, isso aqui não esteja certinho, paralelo, geralmente o trade ele fica sem essa relação risco-retorno, você opera justamente acreditando que a tendência mudou e aí você pega essa nova tendência, que pode ser uma tendência de baixa ou uma tendência lateral. Aqui na tendência de baixa, a gente vê tudo parecido, né, espelhado praticamente, a gente tem as resistências aqui, ou os topos descendentes, tá? Testou a resistência uma vez, testou 2 vezes, testou a 3ª vez, não respeitou, rompeu, objetivo de preço se houver canal, como há aqui claramente, tá? Apesar de eu não ter traçado a reta, objetivo de preço altura do canal, caso não haja canal, se tem algo aqui não muito simétrico, não tem um objetivo de preço claro, você vai justamente operar essa mudança de tendência. Vamos agora para uma outra situação clássica de reversão de tendência, que são os topos ou fundos duplos. Tá? Quando é topo, a gente também chama de topo de M, né? Justamente pela semelhança aqui com a letra M, e quando é fundo, a gente também chama de fundo W. Também existe o fundo V, muita gente opera isso. Como eu disse, isso aqui são figuras que eu gosto e eu acho que são básicas para quem está começando. O fundo V eu acho que é mais difícil de operar na reversão, então eu coloquei o topo fundo duplo, tá, pessoal? Então o que a gente tem aqui? Um suporte, uma tendência de alta, vamos começar do começo, uma tendência de alta, tá? Uma resistência tocada aqui 2 vezes, por isso o nome duplo, obviamente. Tá? Então tocou a resistência uma vez, voltou, tocou a resistência de novo, respeitou de novo, mudou de tendência. E agora a gente pode traçar uma reta aqui, justamente tendo os topos descendentes, que a gente sabe que é a característica da tendência de baixa,
claramente uma confirmação de tendência que você pode operar esse fundo de forma relativamente segura. Da mesma forma, se a gente tem uma tendência de baixa, um fundo em W e uma confirmação de tendência de alta, tá? A gente pode operar isso aqui com relativa segurança. Tá? São figuras clássicas de reversão de tendência. Então, vamos supor que você esteja nessa tendência de alta, tá? Você pode olhar o trade tanto finalizando um trade que você fez numa tendência anterior, vamos supor que você esteja comprado aqui, então você viu essa característica, você, acendeu uma linha amarela, vou sair do trade e botar no bolso. Tá? Dinheiro no bolso nunca é ruim. Mesma coisa aqui, você estava operando uma tendência de baixa, vendido, short, tá? Fez um fundo duplo, fundo em W, hora de colocar pelo menos parte do meu lucro no bolso. Então esses são os topos ou fundos duplos. E aqui a gente vai para uma figura um pouco mais complexa, muito clássica também, aparece com frequência inclusive no mercado de criptomoedas, que é o tal ombro, cabeça, ombro. O que é o ombro, cabeça, ombro? Ele se assemelha muito ao topo ou fundo duplo, tá? Só que ele tem uma característica a mais, tá? Que é justamente essa formação geométrica da figura da cabeça. Então a gente tem aqui o ombro, a gente tem o que a gente chama de linha do pescoço, que toca aqui no fundo dos dois ombros, tá? A gente tem essa figura fazendo um movimento que a gente chama de outside reversal, né? Quando a gente for ver módulos mais avançados, analisar os candlesticks, etc. E a gente tem a reversão da tendência, né? Geralmente a gente tem um pullback para a linha de pescoço, isso é muito clássico, e aí a tendência vai para o outro lado. Se a gente estava numa tendência de alta, a gente tem um ombro, cabeça, ombro, e aí a gente tem uma reversão de tendência para uma tendência de baixa. Aqui, mesma coisa, se a gente estava com ombro, cabeça, ombro invertido aqui, né, uma tendência de baixa, ombro, cabeça, ombro invertido, e a gente tem depois uma tendência no lado contrário, na direção contrária, que aqui seria a tendência de alta. Então, ombro, cabeça, ombro, essa figura mais pronunciada aqui seria algo como um topo triplo aqui, né, mas com uma figura mais pronunciada aqui, que é a figura da cabeça. Depois você tem as figuras do ombro. Outra coisa muito característica que você sempre deve procurar é a linha de pescoço. Quando quebra a linha de pescoço, é geralmente a confirmação que aquilo foi uma reversão de tendência e você tem aí a confirmação da figura ombro, cabeça, ombro. Antes disso, geralmente o pessoal não opera, não é recomendado, é perigoso, pode ser simplesmente um movimento de congestão, pode formar um triângulo, alguma coisa desse tipo aqui, uma continuação da tendência. Então, ombro, cabeça, ombro, movimento clássico de reversão de tendência que você vai ver com frequência em diferentes intervalos de tempo aí no mercado de cripto também, pessoal. Eu sempre gosto de mostrar essa figura da regata, que é uma comparação, uma metáfora muito boa aí para análise técnica, quando a gente tem, obviamente, numa regata, aí numa situação de barcos à vela, a gente tem a direção do vento, que para mim é a tendência. Tá? Quando a gente viu a tendência primária, por exemplo, a gente pode comparar ela à direção do vento numa regata. Se a gente está numa tendência primária de alta, a gente vai tender a ir para esse lado, não importa as direções de mais curto prazo, as direções mais temporárias, a gente vai seguir geralmente em direção à tendência num período um pouco mais longo. E a gente tem aí os movimentos, as rajadas, né, as oscilações de mais curto prazo que jogam para um lado ou para o outro, né, que são esses movimentos, esses padrões que a gente viu. Quando é um padrão de continuação de tendência, a gente define que esse direcionamento ele continua, né? Apostar nesse direcionamento é algo sensato. Quando você começa a ver uma figura que se assemelha mais a uma reversão padrão, uma figura de reversão de tendência, como a gente viu alguns aqui, a gente vai acender a luz amarela ou a gente vai ver como uma oportunidade de trade, caso a gente queira pegar o outro lado do trade. Então, sempre pensa nessa metáfora, nessa figura, nessa imagem da regata que a gente tem a direção do vento e as pequenas rajadas aí levando a gente para um lado que pode ser oposto ao da tendência muitas vezes. Agora eu vou falar um pouco sobre sites que possuem ferramentas gráficas grátis. Alguns são modelo freemium, como o TradingView, que você tem uma parte grátis e você consegue mais recursos,
pagando, ou até simplesmente criando o seu usuário, você já consegue alguns recursos mais. Tem o CryptoWatch, que ele é de graça, mais limitado em alguns sentidos. Tem a Bitfinex, que é uma exchange, não é propriamente um site gráfico, mas que também tem alguns recursos interessantes e grátis. E tem vários outros que, com certeza, na sua jornada de analista técnico, de trader, você vai procurar e vai começar a se familiarizar e vai acabar gostando mais de uma ou outra, que eu posso não ter listado aqui. Vamos primeiro ao TradingView. Quando você abre o TradingView, primeira coisa que abre uma caixinha de texto, como se fosse um Google, né, para você pesquisar. Você bota o seu ticker, né, o seu código. Então eu botei BTC USD, poderia ser BTC BRL, ele deixa você escolher a exchange, que você quer olhar o gráfico. Eu escolhi aqui a Bitstamp, que é uma exchange bastante líquida, uma das mais antigas. E ele vai dar esse gráfico de linha, que vocês já sabem, é um gráfico simples, não traz tanta informação, mas aqui nesse botãozinho, gente, ele joga você para um gráfico mais completo, um gráfico candlestick, onde você pode traçar suas retas, você pode fazer suas análises. Se você se cadastrar, criar o seu perfil, você vai poder fazer ainda mais coisa, e se você pagar, você tem aí acesso completo a todos os recursos do TradingView, que eu posso seguramente dizer que é o site mais usado hoje em dia pelos grafistas. Outro site aqui, CryptoWatch, é um site grátis, ele tem um recurso interessante, que você coloca ali, aí você pode ver também várias exchanges, várias criptos, e ele tem esse botãozinho aqui, e depois esse download, que você joga a imagem que você estava, o gráfico que estava na tela, para uma imagem. Então você pode jogar para o teu PowerPoint, por exemplo, o teu Google Slides, Google Apresentação, PowerPoint, e você ali fazer o seu estudo num PowerPoint da vida, completo. Você pode botar cor, pode botar seta, pode botar texto, o que você quiser, fazer suas anotações. Fica um recurso também grátis e bem completo. E aqui eu estou dando uma opção de uma exchange, a Bitfinex é uma das exchanges mais conhecidas, e pouca gente sabe, aqui uma dica, gente, que aqui nesse cantinho, nesse ícone, você vai para uma tela muito legal de análise de gráfico, de sentimento, que eles chamam também, tem informações, notícias, etc. Não tem só gráfico, mas lá você pode traçar os seus gráficos e fazer seus estudos técnicos também. Aqui você, obviamente, vai estar olhando os dados só da Bitfinex, de uma exchange, e a exchange que tem nessas moedas, tem essas criptos e essas moedas fiat. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora ao vivo, né? Ao vivo não, porque eu estou gravando, mas saindo aqui dos meus slides, indo para a exchange Bitfinex, tá? Já carreguei a exchange, então vou clicar aqui nesse íconezinho de gráfico, ele vai me jogar para essa tela aqui de sentiments, né? Que eles chamam, que é uma tela de análise, e eu vou ter lá a opção de criar os meus gráficos aqui, fazer os meus estudos. Então posso mudar aqui o tempo do gráfico, vamos botar o gráfico aqui de 1 hora, por exemplo, pegar um gráfico mais curto, posso clicar aqui e fazer minhas retas, minhas anotações, mudar de cor, etc. Então aqui eu já detectei um movimento de congestão, tá? Como a gente já aprendeu ali, um movimento de congestão, um movimento interessante para qualquer grafista acompanhar bem de perto, que num rompimento ele pode ter, principalmente quando ele tem um formato triangular, ou de flâmula, ou de bandeira, ele pode ter um payoff, uma relação risco-retorno interessante. Foi o que aconteceu aqui, ó. Peguei do nada esse gráfico, não pretendia entrar aqui, olhei, botei um tempo de 60 minutos e vi aqui bem interessante aqui a confirmação desse movimento de congestão, formando um triângulo e posteriormente uma alta aqui bem interessante. Então, só um exemplo rápido de como usar. Pessoal, esse foi então o módulo de análise técnica do curso. A gente vai agora passar por um outro capítulo, onde a gente vai falar um pouco sobre um outro lado da análise, que é um lado mais fundamentalista, onde a gente vai ver eventos, notícias, fontes de notícias, fontes de informação que você deve ficar ligado para você embasar melhor os seus trades.